Lição de número 11: Missões e a Igreja Perseguida, quarto trimestre de 2023, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, hoje vamos explorar um tema atual que afeta a vida dos cristãos ao redor do mundo: a perseguição. O texto de introdução destaca que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição devido à sua fé em Jesus Cristo. Este é um número alarmante que merece nossa atenção e reflexão. Também é interessante notar que a obra missionária muitas vezes ocorre em meio a desafios consideráveis como perseguição religiosa, política e cultural. Queridos irmãos, isso nos leva a questionar como a Igreja do Novo Testamento lidou com tais desafios. Essa é uma pergunta importante, pois podemos aprender com a experiência da igreja primitiva na maneira como enfrentou a perseguição. Portanto, ao abordarmos este tema, precisamos refletir sobre o papel da igreja em meio à perseguição, tanto no passado quanto no presente, e assim buscar compreender as lições que podemos extrair da história da igreja e como podemos aplicá-las nos dias atuais. Queridos irmãos, queridas irmãs, que esta lição nos inspire a ser uma igreja que compreende a realidade da perseguição, ora pelos perseguidos e busca maneiras concretas de ser uma influência positiva em nosso mundo. Muito bem, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 11, assunto da lição: Missões e a Igreja Perseguida. Texto áureo diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 12. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos de número 8, 9, 13 e 14, e também Atos, capítulo de número 8, versículos de número 1 até o versículo de número 4. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos para a apresentação da lição. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor
em sala de aula. O primeiro objetivo é explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Segundo objetivo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. Terceiro objetivo, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar o seguinte tema: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade. Segundo ponto, a perseguição cristã na atualidade. Diz assim a sinopse do segundo ponto: em muitos lugares, ser cristão é perigoso, como na Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. No terceiro ponto, estudaremos o seguinte tema: como ajudar a igreja perseguida. Diz assim a sinopse: podemos ajudar a igreja perseguida conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa. Muito bem, queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuidade do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou aqui pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Agora sim, queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. A igreja nasceu em um contexto de perseguição e o primeiro tópico, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Veja, queridos irmãos, o relato em Atos capítulo 6 mostra que Estevão foi alvo de mentiras, subornos e falsas testemunhas. Ao invés de retroceder diante das acusações, ele optou por debater com seus opositores sobre as Escrituras Sagradas. Esse exemplo, queridos irmãos, demonstra como a sabedoria e a firmeza nas Escrituras podem ser nossas maiores armas diante da oposição. Veja, o discurso de Estevão, registrado em Atos, capítulo de número 7, foi tão incisivo e convicto que despertou a ira dos opositores, resultando em sua expulsão da cidade e subsequente apedrejamento. Seu martírio, apesar de trágico, ilustra a intensidade da oposição que alguns enfrentam devido à sua fé em Jesus Cristo.
Para além das lições sobre coragem e fidelidade, este episódio destaca a importância de conhecer e defender as Escrituras. Estevão não apenas resistiu às acusações, mas fundamentou sua defesa na verdade das Escrituras, ressaltando a necessidade de estarmos firmes, enraizados na palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, segundo tópico, a igreja foi dispersada. A Bíblia revela que, após a perseguição intensa em Jerusalém desencadeada pela morte de Estevão, os crentes foram forçados a se dispersar pela Judéia e Samaria. Esse evento não apenas ilustra a realidade da perseguição enfrentada pelos primeiros seguidores de Cristo, mas também revela como a fé foi espalhada geograficamente. É importante, queridos irmãos, observar que, mesmo diante das circunstâncias desafiadoras, os cristãos dispersos não se calaram. Pelo contrário, eles levaram a mensagem do Evangelho por todos os lugares por onde iam. Este é um testemunho impressionante da resiliência da fé cristã, pois a perseguição não conseguiu silenciar a proclamação do Evangelho. Queridos irmãos, a história da igreja primitiva serve como um lembrete poderoso de que muitas vezes as adversidades podem ser um impulso para a propagação da mensagem de Cristo Jesus. Assim como os primeiros cristãos, enfrentamos também nossos próprios desafios no século 21. E podemos, queridos irmãos, encontrar inspiração na coragem deles. Além disso, essa dispersão contribuiu para a formação de comunidades cristãs fora de Jerusalém e preparou o terreno para a expansão global do Evangelho ao longo dos séculos. Muito bem, meus queridos irmãos, terceiro tópico do primeiro ponto. A perseguição cristã é uma realidade. Perseguir, de forma geral, implica em assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais das pessoas, podendo até mesmo chegar à tortura e execução. Infelizmente, queridos irmãos, essa é uma realidade que vivem muitos seguidores de Cristo, enfrentando discriminação, prisões e, em casos extremos, tortura e morte, simplesmente por expressarem sua fé em Jesus Cristo. Veja isso, de acordo com os dados do portal Missões Portas Abertas, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição devido à sua fé. Ao explorarmos essas informações, é crucial que estejamos cientes da necessidade de oração e apoio àqueles que enfrentam tal adversidade. Devemos nos colocar no lugar desses irmãos e irmãs, compreendendo que a liberdade religiosa que desfrutamos em alguns lugares não é garantida em todo o mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para irmos agora ao segundo ponto da nossa lição, a perseguição cristã na atualidade, e o primeiro tópico, em muitos lugares, ser cristão
é perigoso. Querido professor, querida professora, este tópico destaca algo que muitas vezes ignoramos em nosso cotidiano. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso demais. Isso não apenas nos convida a uma apreciação mais profunda de nossa própria liberdade, mas também nos desafia a compreender as lutas enfrentadas por nossos irmãos em diferentes partes do mundo. Segundo tópico, queridos irmãos, da lição nós vamos estudar Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Você sabia disso? Isso mesmo. A Coreia do Norte há anos ocupa o desolador primeiro lugar na lista mundial da perseguição, indicando ser o país mais fechado ao Evangelho e onde a vida como cristão é extremamente difícil. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Muito bem, queridos irmãos, você está no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira e estamos estudando a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, a Igreja Perseguida. E no terceiro ponto da nossa lição, como ajudar a Igreja Perseguida. E o primeiro tópico, conhecer a gravidade da situação. Querido professor, querida professora, infelizmente, não é tão fácil ter acesso às informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos humanos. É fundamental buscar informações sobre a realidade da igreja perseguida. A conscientização é uma ferramenta para mobilizar esforços em prol dos cristãos que enfrentam dificuldades tão extremas. Queridos irmãos, mais do que nunca, como brasileiros, devemos ser gratos pela liberdade de culto que desfrutamos em nossa pátria. O Dia da Liberdade de Culto, celebrado em 7 de janeiro, é um lembrete dessa nossa grande conquista. Essa liberdade nos capacita não apenas a praticar nossa fé livremente, mas também a nos solidarizarmos e agirmos, queridos irmãos, em apoio àqueles que enfrentam tantas perseguições pelo fato de declararem sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Que possamos ser agentes de conscientização, oração e solidariedade, refletindo o amor de Cristo que vence todo ódio e toda perseguição. Segundo tópico do terceiro ponto, ore pela igreja perseguida. A Bíblia nos assegura que a oração feita por um justo tem um impacto significante. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nesse sentido, devemos direcionar nossas súplicas para fortalecer os cristãos perseguidos e os dedicados missionários que enfrentam adversidades em seu serviço. Ao orarmos, queridos irmãos e irmãs, devemos clamar por coragem e resistência para os cristãos perseguidos, para que não desanimem diante das adversidades. Também devemos pedir proteção
para suas vidas, para suas famílias, para as comunidades, sabendo que o enfrentamento de perseguições é uma realidade para muitos dos nossos missionários e cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Não nos esqueçamos de orar pelos perseguidos, pois, como aprendemos com o exemplo do apóstolo Paulo, até aqueles que perseguem a fé cristã precisam encontrar redenção em Jesus Cristo. Orar pela conversão daqueles que promovem a perseguição é uma expressão do amor e também uma expressão de compaixão que aprendemos com o nosso Mestre Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, ao orarmos pelos missionários, reconhecemos a sua humanidade e a necessidade de vitalidade física, emocional e espiritual. Somos conscientes de que, ao se tornarem alvos do inimigo, a oração se torna uma defesa e uma fonte de capacitação. Irmãos, sejamos então os guerreiros de oração que sustentam os braços cansados dos missionários, como, por exemplo, Arão e Hur fizeram por Moisés na batalha. Veja, livro de Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 12. Terceiro ponto, se envolva com a causa da igreja perseguida. Queridos irmãos, ao nos comprometermos em interceder pelos cristãos perseguidos, começamos a desenvolver uma sensibilidade que nos conduz à ação prática. A oração é o primeiro passo para nos conectarmos com a realidade da igreja perseguida. Enquanto nos ajoelhamos em favor desses irmãos e irmãs, o Espírito Santo molda nossos corações de maneira clara, podendo nos chamar a desempenhar um papel mais ativo e direto na causa dos crentes perseguidos. Ao nos envolvermos, não apenas com oração, mas também ao mergulhar nos testemunhos de cristãos que resistem à opressão, enfrentamos o desafio de abandonar nossa zona de conforto. As histórias impactantes desses irmãos em fé nos inspiram a viver o Evangelho de maneira compromissada e dedicada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos, especialmente no Ocidente, podem desconhecer. Por isso, queridos irmãos, não podemos perder tempo. Se você reconhece a relevância da oração pela obra missionária, não deixe para depois. Inicie suas intercessões agora mesmo. E que Deus, em sua infinita graça, possa moldar a igreja brasileira para ser uma igreja que incessantemente interceda pela obra missionária, especialmente pela igreja perseguida. Portanto, orai sem cessar, conforme a exortação de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus, em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos, portanto, queridos irmãos, pelos perseguidos,
pela igreja perseguida e que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Muito bem, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. Não esqueça também de comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Deus vos abençoe sempre.